medir agora a curva torácica. Então, aqui, ó, essa pessoa tem um grau de 63 graus nessa curva lombar, tá bom? Agora, um grau cirúrgico, tá, gente? Mais de 50 graus começa a ter indicação cirúrgica. Ela é uma adulta, tá? Ó, já tem o Risser totalmente formadinho. É esse osso brancão, tá bom? Então, vamos lá. Ó, que legal. Vamos ver aqui o que é. Vamos ver a de cima. Eu vou fazer o mesmo quadradinho para vocês, tá? Vou fazer o mesmo quadradinho para vocês. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou usar aquele quadrado e vou mostrar para vocês qual é a vértebra apical, ou seja, que está mais distante da linha média, tá? O que aconteceu é que o paciente, essa linha média, ele está meio caído aqui, né? Então, mas dá para ver que a que está mais distante é essa vértebra aqui, tá? Então, vou fazer um quadradinho aqui para vocês verem ela, tá? Ela é a vértebra apical, tá? A vértebra que está mais distante. Isso aqui eu não preciso, eu fiz só para vocês verem. Agora, a gente quer saber a vértebra limite superior, que é o platô superior, é a parte de cima da vértebra, com a vértebra limite inferior, que é a vértebra limite que está mais embaixo, tá? Que é a que mais inclina. Vamos repetir? Para quem chegou agora, o ângulo de Cobb é composto entre duas linhas, tá? A vértebra limite inferior, de baixo, com a vértebra limite superior, ou seja, é a vértebra que mais inclina, ou seja, que está mais inclinada, e aqui converge, direciona para o centro do ângulo, tá? Direciona para o centro do ângulo. Eu vou fazer a brincadeirinha da linha aqui, da line, tá? Ó, vamos ver se essa inclina. Inclina 8 graus. Aqui, ó, 8 graus. Vamos ver se a outra inclina mais, a de cima inclina mais. Lembra que é a que mais inclina. Ó, essa aqui inclina mais, ó, 14, tá? Vamos ver se a de cima inclina mais. Ó, eu acho que não, acho que ela já volta, ó, 12. Então, a que mais inclina é essa do meio, tá? Vamos para de baixo, tá? Eu vou, ó, vamos para de baixo, ó, apaguei, ó. A que mais inclina é essa, tá? Vocês vão ver que se eu somar uma com a outra já vai dar, porque o sistema já faz isso, certo? Vamos ver aqui, ó. Vamos no vértebra limite inferior, no platô inferior. Essa inclina? Inclina. Vamos ver a de baixo. Opa. Essa inclina mais? Inclina mais, ó. A primeira inclinava 20 graus, essa inclina 28. Vamos ver a outra, que ela é o platô inferior da... Qual que é essa aqui? T12, 11... de T10 e assim a outra, né, a platô superior, elas podem estar juntas aqui, né? Vamos ver. 28 com 28, elas praticamente são paralelas, essas duas aqui, tá? Elas praticamente são paralelas. As duas inclinam igualmente, essas duas aqui, tá? Eu vou deixar de baixo, tá? Vou deixar de baixo. E aí, gente, olha só que interessante, né? Essa aqui, ó, isso aqui, a gente chama esse ponto de transitional point, tá? O ponto de transição entre a curva de baixo com a curva de cima. Essa vértebra, essas duas vértebras, imagina como é que tá esse disco. Um tá vindo para cá, o outro tá vindo para lá. Então aqui é onde a gente acaba tendo maior degenerações, é onde esse disco acaba sendo mais degenerado, mais desidratado mais precocemente, tá? Isso é importante a gente entender que esse ponto de transição, ele me diz que é onde acaba tendo uma maior ação mecânica ali, tá? Vamos fazer uma brincadeirinha lá? Se eu somar 14 com 28, dá 42, tá? 42 graus, é isso, né? 20, 30, 42 graus, 42, quase 43 graus. Vamos medir para ver quanto dá? Vamos medir, aí eu vou pegar a ferramenta, tá? Já é esse valor, tá? Mais ou menos. Eu vou medir, a vértebra que mais inclina é essa, lembro dela, tá? E a terceira aqui, ó, e é essa, né? Já que estava ali bem próximo.
tá? Olha lá, 41 graus. Muito parecido com o que eu somei um com a outra. Um grauzinho para mais ou para menos é por conta disso, tá? Então, pessoal, olha que interessante. Aqui no YouTube, quem está me seguindo no YouTube, quem está nos assistindo aqui no YouTube, tá vendo eu ensinando como é que se mede o ângulo de cobre. O link está aqui no Stories do Instagram, tá? Então, olha que interessante, se eu pegar essa radiografia dessa paciente aqui, tá? Se eu pegar a radiografia dessa paciente, a gente consegue ver que esse alinhamento aqui, ó, chamado alinhamento crânio-sacral, tá? Alinhamento crânio-sacral, como o paciente está em balanço, né? Está deslocado para a esquerda, ao lado do coração aqui, ó, ao lado esquerdo. Como ele está deslocado para o lado esquerdo, do lado do coração. Então, imagina como ela tá, esse balanço, né? Esse balanço, como atrapalha ali a distribuição de forças, como o equilíbrio do paciente acaba sendo mais dificultoso, né? Como as distribuições de carga da coluna acabam sendo maiores do lado esquerdo, né? Então, olha que interessante. E ele está caindo diretamente do lado da curva maior, essa curva de 62 graus, que é um caso cirúrgico. Apesar dessa pessoa ser adulta, ela é um caso cirúrgico, ela tem uma indicação cirúrgica, tá? Maior de 50 graus. Mais de 60 graus é considerado pelo Scoliosis Research Society uma escoliose muito grave, muito severa. Mais de 60 graus é muito importante que realize o tratamento cirúrgico, tá? É muito importante, mesmo ela sendo adulta, é o melhor que essa paciente tem que fazer. Então, a gente considera esse tipo de curva, e claro que falta os outros parâmetros, né? Os outros parâmetros, o sagital, a inclinação, mas ele é a classificação do Lenk 6, tá? O que é o Lenk 6? Lenk é um pesquisador americano que ele classificou as escolioses mais comuns, tá? Lenk 1 é uma curva torácica grande, Lenk 2 é uma curva torácica com curva cervical, Lenk 3 é uma curva dupla, mas maior torácica do que lombar, Lenk 4 é aquela curva tripla, torácica grande, curva cervical e curva lombar, Lenk 5 é uma curva só lombar, é um C mesmo, só lombar, e o Lenk 6, que é essa curva dupla, porém a lombar é maior que a torácica, né? Ela é maior que a torácica. Então, é uma curva mais importante lombar. Então, se esse paciente tivesse menos de 50 graus, se essa uma paciente fosse do tratamento conservador, a gente faria um colete para ela muito mais focado na curva lombar, mas com certeza teria pressões muito importantes na curva torácica também. Então, é o nosso colete Lenk 6, tá? É um colete com ponto de pressão aqui nesse quadril, aqui no ápice dessa curva. Vou colocar aqui uns pontinhos para vocês verem onde são se essa paciente fosse um colete, né, para uma curva, se ela fosse conservador, seria assim, ó, um ponto de pressão aqui, um ponto de pressão aqui, um ponto de pressão aqui, né, no ápice aqui, ó, de baixo para cima, um ponto de pressão importante aqui, tá? No software, gente, a gente faz exatamente isso, tá? Só para vocês entenderem como é que funciona. Vou jogar esses não calibrados para cá. Um ponto de pressão aqui, você vê que eles têm que ser equidistantes, né? A gente pega desde a costela de baixo, tá? Aqui, sem invadir a de cima. E ela teria que ter um apoio ainda abaixo da axila aqui para equilibrar essa cabeça aqui ainda, tá? Então, olha que é um sistema de 4 pontos, na verdade. Um sistema de 3 pontos aqui, ó. Um ponto, um contraponto e o outro contraponto. E aqui para a curva de cima, para abrir também um sistema de 3 pontos, né? Um ponto aqui, tá? Um ponto aqui na axila e um ponto aqui. Então, o sistema de 3 pontos, ele serve para de cima e para de baixo. Se você pegar o colete de Boston, ele não tem sistema de 3 pontos nas duas curvas. Ele vai ter somente nessa curva. Se você pegar um colete de Milwaukee, ele não vai ter o sistema de 3 pontos para as duas curvas. Ele vai focar só na curva maior, curva lombar nesse caso, tá?
Eu repito, essa é uma curva cirúrgica, 62 graus. Eu só dei o exemplo nessa curva se fosse uma curva abaixo de 50 graus, como seria o nosso colete.